Continuando nosso curso de astrologia, nessa aula nós vamos continuar vendo os ciclos sinódicos, mas dessa vez utilizando planetas e cores para identificar ciclos planetários, tá? A aula de hoje ela é mais uma curiosidade do que propriamente algo que vocês podem utilizar no dia a dia, ou talvez, quem sabe, utilizar, né? Mas enfim, então vamos ver então como que funciona isso agora, sem mais enrolação. Cefarial foi um astrólogo do século XIX que publicou vários livros, né? Em seu livro A Cabala dos Números, volume 1 e volume 2, ele associa os planetas a determinadas cores e números. Então essa aqui é a tabela que a gente encontra nos livros dele. Sol e Lua têm dois números porque eles representam as energias positivas e negativas desses astros. Aí eu me perguntei, então, será que é possível utilizar tais dados para gerar previsões assertivas na astrologia? Então a gente sabe, né, que o zodíaco ele é composto por um sistema de 360 graus, né? E eu precisava encontrar um sistema de cores semelhantes, né, para fazer essa correlação. Então eu comecei a estudar os sistemas de cores que já existiram e que existem atualmente para ver se algum me servia. Então eu comecei estudando sobre o RGB, né, que ele foi criado em 1860 como um modelo de cores aditivas no qual as cores primárias vermelho, verde e azul da luz são adicionadas de várias maneiras para reproduzir uma ampla gama de cores. Depois eu comecei a estudar o sistema HSL, que é uma representação alternativa do modelo de cores RGB, projetado na década de 1970 por pesquisadores de computação gráfica para se alinhar mais de perto com a forma como a visão humana percebe os atributos de criação de cores. Então esse sistema aqui, de fato, ele foi o que me serviu, né, para os meus estudos. Agora percebam o seguinte, então aqui no sistema HSL a gente tem três variáveis, né, que é o Rui, Saturation e que é a saturação, né, e a luminosidade. Então a gente tem o 240 que mostra em qual região ali, né, essa cor está do círculo. A gente tem a saturação, a luminosidade e detalhe, esses 240 aqui, ele é o período de revolução de Vênus, tá? E Cefarial, em seu livro, ele diz que Vênus é representada pela cor azul. Então logo eu assumi que esse 240 seria, a gente poderia utilizar como se fosse um período de revolução, né? É o tempo que um planeta leva para dar a volta em torno do sistema solar, né? Então a partir daí eu me fiz uma nova pergunta. Então será que é possível combinar cores para identificar ciclos planetários? E conforme você já deve imaginar qual é a resposta, é sim. Cefarial, em seu livro, ele também abordou Urano e Netuno, né? Qual seriam os números desse planeta, mas a gente não tinha o número de Plutão, né, para a gente correlacionar todos os planetas. Então, partindo dessa lógica, né, eu assumi que Plutão seria 16. Eu poderia entrar no mérito aqui e explicar o porquê que a escolha desse número faz sentido para esse planeta, mas isso não vem ao caso agora. Tá? O fato é que, de posse dessas três informações, a gente consegue então chegar nas cores de Urano, Netuno e Plutão, mesmo que Cefarial não havia dito expressamente em seu livro. Então, de posse dessas informações, então eu montei uma tabela, tá? Onde eu combinei todos os planetas, tá? É uma tabela de combinação de planetas com todas as combinações possíveis com esses dois planetas para a gente identificar esses ciclos, né? Eu coloquei uma célula aqui chamada idade e depois eu explico o porquê dessa célula estar aqui, tá? Mas o fato que a gente precisa é disso aqui. A gente tem a Lua com a cor representada por ela, né? A gente tem o Mercúrio, a cor que representa esse planeta. A gente tem aqui a representação da fusão dessas duas cores, tanto no sistema hexadecimal, quanto no RGB, quanto no HSL. Então aqui eu extraí os dados do sistema HSL, tá? E eu criei uma tabela
uma coluna, né, chamada ciclo de 90 graus, seguindo a mesma teoria lá que a gente viu do William Delbert Gunn, né, do W.D. Gunn. Então, se 80 tá no sistema de 360 graus, né, para a gente trazer para o sistema de 90 graus, basta a gente dividir por 4, né, e foi isso que eu fiz aqui, ó. Então eu fiz a mesma coisa aqui com esse número, né, então 80 dividido por 4 dá esse, 100 dividido por 4 dá 20, ou não, peraí, assim, a lógica aqui é diferente, tá? A lógica aqui é diferente, disfarça. Aqui eu crio um subciclo, né, desse valor, e aqui também é um subciclo desse outro valor aqui. Então aqui eu criei ciclos, o ciclo maior, que é o de 90 graus, né, e subciclos. Aquela idade que eu mostrei para vocês, ela serve para pintar, para mostrar aqui, ó, que esse ciclo ainda não aconteceu, tá? Ainda não ocorreu na vida do indivíduo. Então vamos ver um exemplo aqui na prática de como utilizar essa tabela e essas informações para a gente prever algumas coisas. Então nós vamos tentar prever o preço do Bitcoin, né, baseado na data da sua primeira negociação, né, que foi no dia 3/1 de 2009 às 16h15. E aqui eu estou usando o Greenwich, tá? Então aqui no gráfico do Bitcoin a gente tem a Lua em quadratura com Marte e Lua em quadratura com Plutão. Eu vou começar analisando Lua em quadratura com Marte, porque esses dois planetas eles são muito agressivos, eles têm um impacto muito forte no mercado financeiro, tá? Então a gente tem aí Lua e Marte, e as cores que elas representam, né? E a gente chega, combinando esses dois planetas, num ciclo de 7,5 anos, o pico máximo. O que que significa? Significa que, vamos fazer um cálculo aqui, ó. Se a gente pegar a data da primeira negociação do Bitcoin, que é 2009, mais 7,5, 7 vai, para arredondar para baixo, a gente chegaria em 2016. O que que isso aqui significa? Significa que nessa data o preço estará em valores muito baixos, tá? Aqui vai ser a mínima histórica para o Bitcoin para esse período. Já, se a gente analisar o ciclo de 1,88, ele é muito curto. Então, o que a gente poderia fazer? A gente poderia pegar aqui, ó, 7,5 mais 1,88, somar, a gente chegaria aqui em 9, né? Então, aqui, ó, 2009 mais 9, chegaria em 2018. Então, veja que a gente tem dois períodos muito próximos onde o preço do Bitcoin estará baixo, que é 2016, 2018, ali indo para 2019, né? Então vamos ver o que aconteceu com o preço do Bitcoin nessas datas. Então aqui em 2016, né, foi mais ou menos por aqui, ó, veja que o preço estava de fato muito lá embaixo, né? E depois aqui em 2018, finalzinho de 2018 ali, começo de 2019, né, o preço já estava também baixo. Então veja que o preço, ó, o que aconteceu, o preço estava aqui baixo em 2016, ó, 2017 a gente teve um pico, né? Aí depois ele caiu de novo. Aqui de fato foi um outro ponto aí de baixo, né? Veja que a nossa tabela, ela acertou, né? Ela acertou aí de uma maneira muito precisa. Mas vamos continuar aqui então. Agora vamos analisar Lua e Plutão. A gente tem aqui, ó, eu vou até mostrar aqui para vocês, ativar aqui, ó. A gente tem aqui um ciclo de 9,18 anos. Né? Então a gente teria aqui um período de baixa daqui 9 anos, ou seja, a gente cairia em 2018 novamente, mostrando que nessa data a gente teria uma baixa mesmo, né? Isso aqui confirma a baixa, né? Conforme a gente já viu anteriormente. Mas eu adicionei aqui também essa coluna de 120 graus, que representa o trígono, né, o aspecto de trígono da astrologia, que é um dos melhores aspectos, tá, que uma pessoa poderia ter no mapa. Então a gente tem aqui
Então a gente tem aqui um período aí de 12 anos. Vamos fazer uma conta aqui. 9 mais 12 daria 21, né? É isso mesmo? 2009 mais 12 anos, a gente teria aí 2021. Então a gente tem dois ciclos contrários aqui, né? A gente tem 2018 representando aqui uma baixa e 2021 representando aí uma alta histórica. Vamos ver então o que aconteceu nesse período. Então a gente tem aqui 2018, finalzinho de 2017, começo de 2018, ó, preço caindo de fato, como a gente previu, né? Já viu anteriormente. E agora em 2021, olha o que aconteceu, né? A gente teve aí um pico, né, de alta, né, uma alta nesse período aí, mostrando que a nossa tabela de fato ela funciona. Mas vamos continuar aqui, só que dessa vez analisando o mapa do Barack Obama. O Barack Obama foi uma pessoa que sofreu muito, né? A gente vê aqui, ó, o nó do sul em conjunção com o Quirón aqui, logo na casa 1, ou seja, mostrando que o Barack Obama atrai problema mesmo, né? Muitos problemas aí por conta de aspectos primitivos, né? Quirón representa isso, aspectos primitivos. Então, pessoas ligadas a dinheiro, ligadas a dependentes químicos, né? Tudo isso é representado por Quirón. É o sofrimento mesmo, né? Mas aqui eu vou analisar com vocês, para a gente não ter que calcular mais coisas, né? Então a gente vai utilizar aqui também Lua em quadratura com Plutão, porque o Barack Obama também tem esse aspecto no mapa astrológico. Então, para a gente aproveitar slides aqui, vamos utilizar a mesma informação que a gente utilizou anteriormente. Então aqui a gente tem algo que interessante, né? Então aqui a gente mostra o Barack Obama, ele nasceu criança, ó. Aqui mostra aqui que quando ele era criança, aos 9 anos, 13 anos aqui, ó, foram períodos muito difíceis para ele, porque mostra que ele está num período de baixa, né? A gente viu lá no gráfico de Bitcoin que isso aqui representa as baixas, né? Então a gente tem aqui a 30, 13 e 9 anos. Então esse período aqui dos 9 até os 13 anos depois, né? Até os 22 mais ou menos, né? Não, até os 20... até os 22, que é a somatória, 13 mais 9 daria 22. Então aqui, ó, até os 9 anos é um sofrimento, dos 9 anos até os 13 anos é outro, 13 anos para frente já seria outro tipo de sofrimento, né? Então mostra aí que ele sofreu demais, né? Durante a sua infância, foi um período muito duro para ele. Isso é confirmado é confirmado por meio desse recorte de jornal aqui que eu peguei do The New York Times, né? Falando aqui, ó, onde o Barack Obama ele confessa que quando ele era pequeno ele inalava substâncias não muito legais, se é que eu posso dizer assim, confirmando a teoria, né, do nosso sistema. Então, conforme vocês viram, o sistema ele funciona, tá? É uma técnica que funciona, mas se ela é aplicável, se ela é prática para o dia a dia ou não, isso aí eu já deixo a cargo de vocês decidirem. Lembrando que nos próximos vídeos a gente vai aprender mais técnicas aí preditivas e a aula final do curso vai ser onde eu vou ensinar vocês a calcular o gráfico da vida, só que dessa vez utilizando como base o sistema astrológico, né? A astrologia mesmo. A gente já viu como que calcula utilizando a numerologia, agora eu vou ensinar vocês depois utilizando a astrologia. Portanto, a aula de hoje foi isso e nos vemos nos próximos vídeos.